Busca de aprovação e reconhecimento, Mateus capítulo 13, de versículos 53 a 57, falam assim: quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder para realizar milagres? Aí no versículo 55 e 56 fala assim: não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E no 57, e encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Queridos, a vida do Senhor Jesus, aqui nessa terra, foi uma vida de humilhação, e não necessariamente apenas por causa da cruz, mas a vida dele foi uma vida de humilhação. O apóstolo Paulo se refere ao Senhor Jesus, lá em Filipenses 2, versículo 8, nos seguintes termos, ele fala assim: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Humilhou-se, porque na condição humana é impossível que a gente não seja humilhado em algum momento da nossa vida. Então, quem nunca passou por humilhação aí, fique em pé, por favor. Acho que todo mundo já passou por humilhação na vida. Mas no caso de Jesus ainda pior, porque no caso do Senhor Jesus, ele era Deus, e só o fato dele se tornar homem já foi uma grande humilhação. E se tem algo que nos faz sentir humilhados, é a falta de aprovação e reconhecimento dos homens. Oh, meu Deus, como isso machuca a gente, como a gente fica triste numa situação dessa. E se eu perguntar e pedir para levantar a mão, quem aqui se sentiu humilhado alguma vez por não ter sido reconhecido no seu trabalho, na sua família, diante dos seus amigos, talvez num ministério? Acho que todo mundo levantaria a mão também. Meu querido, todo mundo passou por falta de reconhecimento no trabalho, falta de reconhecimento na família. Quantas vezes o nosso cônjuge é injusto conosco, por não reconhecer talvez uma habilidade, talvez a nossa dedicação, talvez de alguma forma algo ali. No trabalho então nem se fala. O dia que você está de férias não param de te ligar, mas quando você está lá no trabalho, parece que você não é necessário. Se você for alguém que faz algo, seja lá o que você fizer, se você faz isso esperando reconhecimento humano, sinto muito, meu irmão, você é alguém candidato, fortíssimo, a se frustrar, a ficar triste, a ficar aborrecido, porque é impossível que você seja reconhecido em tudo que você faz. Se você fizer tudo que você faz, esperando reconhecimento, você será infeliz, difícil. Sabe por quê? Porque dificilmente alguém está preparado para reconhecer. Dificilmente alguém está preparado para, aprovar aquilo que você faz. Geralmente é assim: se você faz errado, senta um porrete em você. Mas se você faz algo bem feito, dificilmente alguém vai chegar e te elogiar por aquilo que você fez. Vai aprovar aquilo que você fez. Porque se você fez bem feito, tem até uma frase pronta, né? Não fez mais do que sua obrigação. Queridos, nós buscamos reconhecimentos, mas nós próprios somos fracos em reconhecer.
nós mesmos que gostaríamos de ser melhor reconhecidos por aquilo que nós fazemos, a gente também é ruim de reconhecer, porque o ser humano é assim. Não foi diferente do Senhor Jesus. Fez parte do ministério dele o não ser reconhecido, o não ser aprovado. O texto clássico do Evangelho de João, ali, capítulo 1, versículo 11, olha o que fala. Diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quer dizer, meu Deus, Jesus veio para pessoas que não quiseram saber dele, que foram os judeus. Mas o fato dele vir para os seus e os seus não o receberem, não impediu Jesus de cumprir a missão dele, não impediu Jesus de exercer o ministério dele com esmero. Ele simplesmente fez. O que te motiva, meu irmão, a fazer o que você faz? O que te motiva a ser fiel à tua esposa? O que te motiva a você ser fiel ao teu marido? O que te motiva a cuidar da sua família numa sociedade que todo mundo abandona um monte de filho para trás e manda embora? O que te motiva a estar aqui na recepção, na cantina? O que te motiva a estar na segurança? O que te motiva a estar aqui louvando ao Senhor? O que te motiva? O que te motiva a realizar as coisas boas que eventualmente você faz? Reconhecimento, aprovação. Meu irmão, você vai sofrer se você continuar assim. Você vai sofrer. E Satanás vai usar isso. Satanás vai usar isso. Lembra que quando Satanás apareceu para Jesus na tentação, tem uma hora que ele fala assim: atire-se do pináculo do templo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a seu favor. Sabe o que era essa tentação? Era a tentação de Jesus ser reconhecido como Messias, reconhecido como Filho de Deus. Por quê? Porque se ele se atirasse e os anjos viessem buscar, todo mundo ia reconhecer ele como Messias, todo mundo ia reconhecer como servo de Deus, como Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele rejeitou essa possibilidade, porque ele veio como servo sofredor, profetizado em Isaías 53, e naquela profecia não cabia um herói da Marvel caindo e os anjos vindo buscar, não cabia. Meu querido, ainda mais nós que somos cristãos, que o cristão não foi chamado para ser reconhecido pelo mundo, ao contrário, a palavra de Deus o tempo todo nos adverte que o mundo não vai nos reconhecer, o mundo não vai nos aprovar. Nós fomos chamados para sermos aprovados por Deus, e o Senhor Jesus nos deu exemplo disso. O Senhor abriu mão de ter todo tipo de aprovação humana, nos mínimos detalhes, porque Ele queria nos dar exemplo. O Senhor Jesus, Ele não se enquadrava naquele esqueminha religioso que tinham colocado, nem se enquadrava em um monte de outras coisas. Para você ter uma ideia, tinha uma profecia, lá de Isaías 53 também, que falava como seria o Messias. Ele fala coisas ali que, meu irmão, dificilmente você ia querer se encaixar nessa profecia. Isaías 53, a partir do versículo 1, fala assim: quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia na sua aparência para que o desejássemos, e por conta disso, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém que
de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Esse foi o Senhor Jesus. O Deus Todo-Poderoso que se encarna e vive entre nós, escolheu ser isso aqui. Escolheu o caminho contrário da aprovação dos homens, e isso nos mínimos detalhes. É por isso que o texto de Mateus, que foi o que a gente leu, apresenta uma das vezes que Jesus foi desprezado. E aí você vê lá, Mateus 13, 55, 56, vou voltar no texto, olha o que eles falam. Ué, é esse aí que é o profeta? É esse aí que está realizando milagres? É esse aí que é o Todo-Poderoso? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E Jesus sendo desprezado. Meus irmãos, presta atenção. Nesse texto aqui, Jesus já estava famoso em Cafarnaum. Nesse texto aqui, ele já estava fazendo milagres. Nesse texto aqui, ele já estava arrastando multidões. Mas quando ele vai para Nazaré, o povo que tinha visto ele crescendo desde pequeno, eles falam: ué, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Como que pode ele ser todas essas coisas aí? Meu querido, isso aqui é o Senhor Jesus. Não teve reconhecimento no lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu. E a gente acha que nós podemos ter uma vida pautada em reconhecimento, pautada em aprovação das pessoas. Meu querido, nunca houve nos planos de Deus a busca pela aprovação ou reconhecimento dos homens. Ao contrário, muito pelo contrário. O que o Senhor sempre desejou é que nós agradássemos a Ele. Quando ele fala, não é esse o filho do carpinteiro, é simplesmente aquilo que está falando para a gente. Não é esse, aquele ali, não é aquele lá. Esse aí não é aquele lá. O Senhor Jesus, ele nos ensinou a buscar a aprovação de Deus e não focar nela. Era por isso que ele não ficava doente. Era por isso que ele não ficava doido. Era por isso que ele não ficava frustrado, porque o Senhor Jesus tinha uma meta. A aprovação e reconhecimento era do Pai, não dos homens. João 4, versículo 34 fala assim: certa vez ele falou para os discípulos: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida, quer dizer, aquilo que é necessário para a minha vida, aquilo que me sustenta emocionalmente, é fazer a vontade daquele que me enviou. Você passa por esse texto e fala assim: mas que comida é essa? Como assim? Meus queridos, vocês acham que o Senhor Jesus não conseguiria a aprovação dos líderes religiosos se ele quisesse? Você acha que Jesus não era inteligente o suficiente para falar aquilo que os fariseus queriam que ele falasse? Para se comportar da maneira que eles queriam que se comportasse? Ou se vestir da maneira que eles queriam que ele se vestisse? É óbvio que ele queria, que ele poderia. Era só ele entrar na política religiosa deles. Porém, o Senhor Jesus sabia que ter a aprovação dos homens, normalmente, estou falando que todas as vezes, mas normalmente, significa desaprovação de Deus. Entenda uma coisa, meu querido, guarda isso dentro do seu coração. O senso comum é que é muito difícil agradar a Deus. Não é verdade. É muito mais fácil você agradar a Deus do que agradar aos homens. Porque o Senhor, ele é estável. Os homens são instáveis. Para agradar o Senhor, basta você obedecê-lo. Para agradar o Senhor,
basta você ler a palavra, que está tudo escrito lá que você tem que fazer. Não é assim, hoje ele acordou que é de um jeito, amanhã ele acordou que é de outro. Não é assim. O Senhor é estável. Os instáveis são os seres humanos. Agradar os seres humanos, meu querido, é impossível, porque hoje eles querem uma coisa, amanhã eles querem outra, e amanhã eles mudam, depois de amanhã eles mudam de novo, e assim vai. Você chega com flores para tua esposa, achando que vai agradar, mas naquele dia, ela não está afim daquilo, e ela só falta jogar as flores na sua cabeça. Não tem isso? Tem. Isso dá muito problema. O contrário também. Muitas vezes a esposa chega achando que vai fazer isso ou aquilo para agradar o marido, porque naquele dia quer curtir um pouco. O cara não quer saber daquilo naquele dia. Às vezes você vai todo empolgado no trabalho fazer de um jeito que você finalmente entendeu, e o chefe fala na tua cara que não foi naquele jeito que ele te ensinou. E você fica doido. Porque o ser humano é instável. Então, querido, buscar reconhecimento e aprovação dos homens é você correr atrás do vento. É você ter uma fonte de frustração eterna na sua vida. Você fazer isso ou aquilo pensando no que os outros vão pensar. Você fazer isso ou aquilo para obter uma reação, essa ou aquela de quem quer que seja. Você vai ser frustrado, porque a instabilidade humana é tão grande que o próprio Senhor Jesus explicou sobre ela. Mateus capítulo 11, versículo ali 18, 19, fala assim: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, ele tem demônio, que ele não come, não bebe, né? Então ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Quer dizer, os mesmos religiosos que criticavam João Batista porque ele não comia nem bebia, agora estão criticando Jesus porque comia e bebia. Eis aí um glutão, beberrão, amigo de publicano e pecador. Você entendendo que é difícil agradar ser humano? Viver uma vida querendo agradar e se impressionando com o que alguém pensa de você, é você se colocar num lugar de sofrimento, meu irmão. Então, se você tomar na sua vida uma busca por aprovação dos homens, você estará buscando fonte de tristeza, frustração, loucura, ansiedade, traumas. Eu não digo que você não deve agradar ninguém. Eu não digo que você deva levar uma vida como se ninguém mais existisse. Não é disso que eu estou falando. O que nós estamos falando aqui é de gente que torna a busca pela aprovação, pelo reconhecimento, pelo status, um objetivo de vida. Essa pessoa vai ter problema. Tem muitas pessoas, meus queridos, traumatizadas agora na vida adulta, porque tiveram pais, e normalmente os pais nos amam, ok? Claro que tem as exceções, mas nós estamos falando de gente madura, mais madura em relação a uma criança. E tem um monte de gente adulta, procurando a Manu, procurando outros psicólogos por aí. Por quê? Porque viver uma vida tentando chamar atenção, tentando aprovação, tentando reconhecimento do pai ou da mãe, ou seja lá o que for, e não obtiveram e se tornaram adultos inseguros, e se tornaram adultos chateados, e se tornaram adultos frustrados, o tempo todo buscando aprovação, buscando aprovação, buscando aprovação, sem obter. Por quê?
porque isso marcou dentro do coração delas. E aí você vê um monte de gente ansiosa, insegura, pessoas bipolares, pessoas depressivas, muitas vezes por conta disso, porque olham ao redor e elas não conseguem encontrar a aprovação que elas gostariam de ter, que elas acham que elas precisariam ter. Porque, meu querido, até de seus pais, se você teve bons pais, é difícil obter aprovação e reconhecimento deles. Eu tive bons pais, meu pai e minha mãe, graças a Deus. Tive bons pais, mas eu me lembro de cada uma das situações em que eles mostraram frustração em relação a alguma atitude minha. Aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer. Meus queridos, há mulheres amargas, porque fizeram de sua missão de vida agradar um homem mortal, instável, ao invés de agradar ao Senhor. Estou falando que você não tem que agradar seu marido. O que eu estou falando é, não torne isso a razão da sua vida. Você vai ter problema. Há muitos homens amargos e infelizes porque passaram a vida fazendo isso ou aquilo, buscando o reconhecimento e aprovação da esposa, ao invés da aprovação de Deus. E aqui, eu não quero me somar a essas vozes que vocês veem na internet, falando assim, não se importe com o que os outros pensam, faça o que você quiser e vá ser feliz. Não é disso que eu estou falando, porque uma coisa é eu largar a aprovação do outro para ter a aprovação de mim mesmo, e se você tiver a aprovação de você mesmo, sem se importar com a aprovação de Deus, você também vai se frustrar, porque até você mesmo é incapaz de se aprovar em tudo, e de se reconhecer em tudo, até você, a não ser que você seja um narcisista, mas o restante, meu querido, os primeiros discípulos de Jesus aprenderam o que dá estabilidade à vida, que nos ajuda a lidar com instabilidade humana, que a gente tem à nossa volta, que é agradar a Deus. Certa vez o apóstolo Pedro, pressionado pelos religiosos para que deixasse de anunciar o nome de Jesus, olha o que ele falou, Atos 5:29, detalhe, o Pedro que negou Jesus 3 vezes para não ser preso pelo Sinédrio, agora chega para o Sinédrio e fala assim, Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, porque ele sabia que em algum momento ao obedecer a Deus, você vai ter que desagradar aos homens, tinha jeito, às vezes meu querido, você lê certas coisas na Bíblia, que você fica meio chocado. Uma delas é uma passagem que Jesus deixa claro a posição dele próprio na nossa vida. Olha o que o Senhor falou a respeito dele próprio na nossa vida. Mateus 10, 37 a 39 fala assim, quem ama o Pai, olha o que Jesus falou, é duro ler isso aqui. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, mas quem por minha causa perde a própria vida, a encontrará. Meus irmãos, que texto é esse? Que texto difícil é esse? As mães devem se arrepiar, mas como assim? Amar mais Jesus do que meus filhos, meus gêmeos? Como assim? Como assim amar mais Jesus do que a Amanda? Para o pai é até mais fácil, mas para a mãe, ouvir um negócio desse, é um negócio terrível. É difícil entender um texto como esse, mas ele é um convite para que os discípulos de Jesus focassem em agradar a Ele, e não aos homens, seja pai, seja mãe, seja filho,
seja amigo, seja gente que você ama. E meu querido, eu vou te falar, pais que amam mais o Senhor do que aos filhos, vão corrigir os filhos. Esposas que amam mais ao Senhor do que ao marido, vão corrigir o marido. Maridos que amam mais a Deus do que suas esposas, vão corrigir suas esposas. Porque se eu amar mais o meu filho, ou minha esposa, ou meu marido, mais do que a Cristo, eu deixo as coisas de Deus de lado, e vou procurar agradar a Ele, nisso não haverá efeito nenhum, e você vai estar agradando alguém que é instável, você vai estar agradando alguém que não tem estabilidade, e você vai perder essa pessoa também, porque os homens, meus queridos, mesmo sendo pais, mães, filhos, demais pessoas amadas, são instáveis, e viver em função deles, no sentido de buscar aprovação, reconhecimento deles, porque você é carente, é incompatível com buscar aprovação e reconhecimento de Jesus. Tem gente que é tão carente, que ela tem que ficar ouvindo o tempo todo, olha, está indo bem, olha isso aí, olha, o pessoal fala que tem um como é que fala, uma coisa de amor lá, que é a aprovação, né? Palavras de aprovação. Na verdade, isso é simplesmente carência. Eu preciso o tempo todo ouvir. Não, é gostoso ouvir? É gostoso ouvir. Mas se eu tornar isso, a minha razão, eu acabei de fazer, né? Tem uns memes que passam na internet, né? Que o marido vai lá, lava a louça e fica para a esposa, para ver se a esposa fala alguma coisa, e elogia, né? É gostoso ouvir? É gostoso ouvir, mas se você fez aquilo, só por causa da tua esposa, naquele dia, algo que você fez para agradar, te desagradou, e vocês vão, às vezes, dormir brigado, por conta que ela não te aprovou naquilo que você fez. Olha que loucura! O que é você fazer as coisas baseado na aprovação e reconhecimento dos outros? Para a gente entender melhor isso, tem um texto ainda mais radical, que Jesus fala, Mateus 19, 29, ele fala assim, todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Gente, é o mesmo texto falando de perder e de ganhar, porque ao focar em ser aprovado e reconhecido por Jesus, isso vai desagradar muita gente, pessoas como estão ali, ó, esses tipos de pessoas serão desagradadas. Essas pessoas vão ficar chateadas com você, mas o que Jesus está falando é o seguinte, que ao perder essas pessoas, porque você obedece a Ele, isso traz estabilidade na sua vida tal, que essas próprias pessoas começam a te admirar, e chegar até você, porque você não é uma pessoa instável como elas. Estão entendendo, meus irmãos? Amém? Ou seja, o reconhecimento e aprovação de Deus traz para a nossa vida reconhecimento e aprovação dos homens, por perceberem que a sua vida não está firmada em algo instável, mas em algo que traz estabilidade e firmeza. Estava conversando com um irmão, não é da nossa igreja, é de outra igreja, e ele estava me contando sobre o trabalho dele. Ele tinha perdido o emprego, e aí ficou um mês desempregado, e aí eu perguntei para ele como estava o emprego novo, e ele falou que final de ano agora teve confraternizações, e nas confraternizações ele ia, mas o pessoal enchia a cara, gente caindo, falando besteira, tal, falou um ambiente péssimo, e ele ficou firme ali, e teve mais de uma confraternização, e a primeira ele não foi, e na partir da segunda, o chefe, o dono da empresa chegou e colou nele, você vai na próxima, eu sei que você não está indo porque você não bebe, mas eu levo suco para você, e o cara é tão chato que ele ainda falou assim,
Mas sabe o que é? Eu também não tomo suco, porque tem muito açúcar. Pode deixar que eu levo o que eu tenho que beber. E ele foi. E depois dessa festa, porque ele não ficou bêbado, porque ele não falou besteira, porque ele teve postura, o dono da empresa colou nele. E aí ele falou que não estava entendendo. Eu falei assim, eu sei o que é. Esses caras são muito solitários. Eles estão o tempo todo buscando gente que eles possam confiar. E um homem que não bebe, deixa de falar besteira, deixa de ter atitudes esquisitas. E por conta disso, ele passa a confiar em você. Daqui a pouco ele está te chamando para te promover, daqui a pouco ele está te convidando para ser chefe, daqui a pouco ele está te convidando para ser supervisor, porque você é alguém confiável. Um monte de gente, eu tenho certeza, um monte de gente ficou desagradado com ele naquela festa. Mas por conta disso, alguém reconheceu, não pelas atitudes dele, por ele, não, mas porque ele teme ao Senhor. Deu para entender, meus irmãos? Só uma vida vivida para a busca da aprovação de Deus, reconhecimento dele na nossa vida, que pode ter estabilidade, firmeza necessários para viver em um mundo que é tão instável. Você quer continuar querendo agradar a homens, a mulheres, a chefe, a não sei quem, tendo que desagradar a Deus por isso? Você vai sofrer demais, meu irmão. Por isso você vê o mundo todo aí chorando. Como tem coisa esquisita nesse mundo. Uma senhora na minha casa, nós oramos por ela, aconteceu uma situação lá, uma vizinha, e ela veio falar da frustração dela, de viver um casamento de 40 anos, tentando buscar a aprovação do marido, sem nunca conseguir, e a frustração que ela tinha por conta disso. Ela focou no errado, focou naquilo que não vale a pena. Meu querido, não viva segundo a opinião dos outros, não balize sua vida pelo que as pessoas pensam de você. Viva uma vida segundo a palavra de Deus e segundo o que Ele pensa sobre você. E certamente seus traumas, suas inseguranças, suas frustrações vão desaparecer, meus queridos. Com certeza você vai ser uma pessoa mais segura, porque nós não fomos criados para seguir o nosso próprio pensamento ou o pensamento das outras pessoas. Nós fomos criados para seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? É por isso que nós fomos, é essa a nossa vida com Deus. O segredo da vida com Deus é andar com Deus. O segredo da vida com Deus é buscar a aprovação de Deus, confiados que ao sermos aprovados por Deus, vamos cair na graça dos homens, amém? Então não sei como você chegou aqui, se porventura você está frustrado com alguma coisa, se você tem vivido uma vida infeliz porque você tem buscado a aprovação de alguém e você não tem conseguido, e é isso até no nível inconsciente às vezes, a aprovação dos pais, chamar a atenção da mãe, chamar a atenção do amigo, chamar a atenção do marido. Talvez você seja uma esposa que está triste aqui por não ter reconhecimento do marido, ou um marido que está triste por não ter reconhecimento da esposa, ou reconhecimento de alguém profissionalmente. Eu não sei, meu irmão, mas o Senhor quer curar isso da tua vida hoje. O Senhor quer limpar a tua alma dessas mágoas hoje. O Senhor quer trabalhar no seu coração hoje a respeito disso.